Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus em oração, pedir por esse tempo. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos também pela obra do Teu Filho Jesus Cristo, que nos permitiu, nos faz amigos de Deus, Senhor, através do ministério da reconciliação. Éramos inimigos Teus e o Senhor, pela cruz, nos faz Teus amigos. Por isso, nós te agradecemos. Pedimos pela Tua palavra que aqui será trazida, que o Senhor encha o nosso coração, através do que será colocado, e que o Senhor seja glorificado a Deus em tudo. É pelo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero abrir com os irmãos alguns textos, 3 textos na verdade. O primeiro deles se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. Talvez você já conheça, mas a gente vai passar por ele antes de ir para os próximos. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu comecei com esse texto, ele é um texto conhecido nosso, a gente muitas vezes guarda esse texto no nosso coração. E o que eu quero chamar a atenção nesse texto, para que a gente possa ir para os próximos, além, claro, do que Jesus já coloca, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre aquilo que vai acontecer com ele, o contexto é esse, mas ele diz, eu tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim, mas ele diz, no mundo passais por aflições. Ele fala para os seus discípulos que ele quer que eles saibam, vocês podem ter paz em mim. Eu falo isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Eu falo para vocês do meu ministério, eu falo para vocês sobre o que vai acontecer no futuro, falo para vocês sobre o que está na profecia, para que vocês tenham paz em mim. Paz. Mas logo adiante ele diz, no mundo vocês passam por aflições. É uma afirmação, é uma constatação. Vocês têm aflições, literalmente é isso. Vocês têm aflições neste mundo aqui. É uma verdade, é um fato. E por mais que nós saibamos dessa realidade do sofrimento, o sofrimento sempre acaba nos pegando de surpresa. Alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, mas ninguém espera sempre sofrer. A gente, de alguma forma, tem uma esperança dentro de nós mesmos para esperar que as coisas de alguma forma melhorem, mas aí vem o sofrimento, vem a dor, vem a frustração, e ela nos pega ali, muitas vezes, desprevenidos. Mas Jesus falou, no mundo vocês passam por aflições. Agora eu quero chamá-los para um outro texto que é em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Jesus falando também sobre o que haveria de acontecer com ele. Mateus 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui Jesus, mais uma vez, traz uma constatação, aquilo que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele? Ele deixa claro o que vai acontecer. Ele diz, inclusive, que era necessário. Era necessário. É assim que Mateus traz para a gente. É necessário o quê? Que ele fosse para Jerusalém sofrer muitas coisas. Era necessário que isso acontecesse. E aí ele, inclusive, afirma sobre as especificidades do que seria os anciãos, os principais sacerdotes, escribas, e ser morto.
O sofrimento, a dor, a paixão de Cristo está aqui colocado, e ele está, na verdade, preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer. Como quem diz que esse sofrimento é inevitável. Ele vai acontecer comigo, o Senhor Jesus Cristo estava falando. O sofrimento haverá de acontecer. Não era para pegar os apóstolos, os discípulos de surpresa, não era para eles ficarem impressionados. Isso haveria de acontecer, talvez impressionados com a injustiça e tudo isso, mas não como se fosse nossa, aconteceu, a gente não estava esperando. Jesus falou, no mundo vocês passam por aflições. Jesus fala aqui também que este sofrimento haveria de acontecer. Mas o que é interessante para mim é uma das partes mais irônicas da Bíblia. No versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Essa é uma ironia grande na Bíblia, porque Pedro chama Jesus de lado. Eu fico imaginando se ele não queria constranger Jesus de falar uma coisa assim na frente dos outros apóstolos, e ele vai reprovar Jesus no que ele falou e tal. É irônico, é triste, né? Trágico também, porque ele começa a reprovar Jesus dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Esse sofrimento que o Senhor comentou aí, ele não vai acontecer com o Senhor. Tenha pena de si mesmo. Tenha pena de si mesmo. Em outras palavras, Pedro estaria dizendo para Jesus que para que ele tivesse compaixão, que ele tivesse pena de si mesmo. Não precisa de tudo isso. Não vai acontecer. Alguém até poderia ter pensado, né? Talvez ele dissesse, não, Senhor Jesus, vai dar tudo certo, né? As coisas vão acontecer, nada de mal vai te acontecer, Senhor Jesus Cristo. E essa seria uma mensagem que você falaria para qualquer outra pessoa que de repente estivesse passando por uma dor e um sofrimento e você quisesse ali consolá-la de alguma forma. Mas Pedro estava reprovando a Cristo por ter falado de sofrimento. E aqui Jesus fala para ele, responde, Jesus voltando-se disse a Pedro, versículo 23, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor Jesus Cristo diz, através de quem Pedro está falando. Essa história para você ter peninha de si mesmo, para que você ter compaixão de si mesmo, Jesus falando da sua paixão, de algo que estava profetizado, e ele dizer que não vai acontecer com Cristo, nossa, se Jesus tivesse ouvido as palavras de Pedro, nós não estaríamos aqui. A obra de Cristo não teria sido concluída se Jesus tivesse ouvido as palavras de Pedro. Por isso que essas palavras vieram de Satanás. Fica muito claro o porquê disso. Porque a obra de Cristo dependia da sua morte e da sua ressurreição. Dependia de passar pelo sofrimento da cruz. É um fato, é esperado. Agora, finalmente eu quero chegar no texto de João, capítulo 18, a partir do verso 4. João, capítulo 18, a partir do verso 4. Enquanto vocês chegam lá, lembre do contexto, o Senhor Jesus Cristo está para ser traído. Judas está lá com os principais sacerdotes, os fariseus, e chega aquele grupo para falar com o Senhor Jesus. Versículo 4 de João, capítulo 18. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno.
Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, olha quem foi, Simão Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? O versículo 11 é o que mais me chama a atenção aqui. Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Irmãos, Jesus que fora traído, ele percebe a situação, o texto fala inclusive que ele já sabe o que vai acontecer, ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica, para ver a reação das pessoas, ele fazia muito isso, interessantemente, e começa essa situação e parece que Pedro tenta resolver a situação mais uma vez, né? Puxa a sua espada, como se naquela hora ele vai resolver de fato aquele problema, e Jesus não vai ser tomado, pega lá a espada e corta a orelha daquele homem chamado Malco. O que é interessante aqui é que Jesus lembra a Pedro, pede que Pedro guarde a sua espada, mas diz para ele que Deus, o Pai, deu para ele um cálice. E eu não vou beber esse cálice, Pedro? Eu não vou beber esse cálice que o Pai me deu? Eu não vou passar por esse sofrimento pelo qual eu tenho que passar? Irmãos, o meu argumento aqui, para o que eu tenho trazido a partir desses textos, ficou claro desde o começo, quando eu disse, trazendo o texto aqui, no mundo nós passamos por aflições. O sofrimento é inerente da nossa vida aqui debaixo do sol, mas muitas vezes a gente acaba entrando numa ideia de que a gente tem sempre que parar de sofrer. E eu tenho que explicar isso aqui para não ser mal compreendido, né? Como se a vida aqui, essa vida aqui que nós temos, ela tivesse que ser sempre nós nos livrando do sofrimento, a todo custo. E essa é a questão, a todo custo. Só que existem sofrimentos que Deus coloca na nossa vida que fazem parte da nossa vida. Nós vemos isso, a gente viu aqui na vida do Senhor Jesus Cristo de forma muito clara. A gente vê o apóstolo Paulo pedindo que Deus tire dele um espinho na carne, e Deus não tira, porque Deus tem um propósito com aquele espinho na carne. Deus tem um propósito com aquele sofrimento. Deus tem um recado para dar com aquilo pelo que Paulo tinha que passar. E se Paulo tirasse, e se Paulo ouvisse de repente as palavras de Pedro que vieram por Satanás: para de sofrer, Paulo, você não precisa, você não merece esse sofrimento. Ele deixaria de aprender tudo aquilo que Deus queria que ele aprendesse. O que eu quero dizer é que existem sofrimentos, existem dores na nossa vida, que muitas vezes a gente quer se livrar delas. E eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de sofrer, de forma alguma. Ninguém é masoquista aqui, né? Ninguém gosta de sofrer por gostar de sofrer. Mas, às vezes, para nos livrarmos da dor, para nos livrarmos do sofrimento, às vezes a gente usa subterfúgios que são, inclusive, pecaminosos. Às vezes é a dor de uma perseguição, porque nós somos crentes, de uma amizade que, de repente, está em risco e você não quer sofrer aquela dor, e aí você, de repente, abre mão de uma firmeza maior na sua fé, de um comprometimento maior com a igreja, de um comprometimento maior com a palavra de Deus, para não sofrer a vergonha, para não sofrer o constrangimento. De repente é a dor de uma privação. Deus quer lhe privar de alguma coisa. Pode ser de um relacionamento, pode ser de um bem financeiro lá que você tanto busca, e Deus não quer lhe dar, para que Ele lhe ensine algo em relação a isso. Mas aí a gente vai lá
E muitas vezes, para não sofrer aquela privação, a gente vai lá e fica insistindo, muitas vezes por meios pecaminosos. É só para você saber se é vontade de Deus ou não, veja se o meio pelo qual você tem buscado isso é pecaminoso ou não. Então você está tentando se livrar do sofrimento através do pecado. Mas o ponto é que existem alguns cálices, eu falo aqui com muito cuidado, que Deus coloca para que nós levemos. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. E se esse sofrimento, algum sofrimento, eu não sei, todo mundo tem o seu, seja o cálice que Deus lhe deu, a cruz que você tem que levar, por que a gente não abraça esse sofrimento? Tem que falar com cuidado, né? Realmente. Mas o que eu quero dizer é que existem dores que Deus quer que a gente passe por elas. E às vezes a gente fica se livrando de forma pecaminosa. Quando, na verdade, Paulo pediu 3 vezes a Deus e Deus não livrou ele daquele espinho na carne. Tinha que viver com aquilo. Existem dores na nossa vida com as quais a gente tem que viver. Que a gente tem que passar por elas porque Deus quer nos ensinar com elas. E às vezes vai ser uma dor, não sei que dor é essa, não sei que privação é, não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas eu sei que todo crente passa por lutas, e muitas vezes são lutas de anos, e são lutas até a morte. E você vai viver com aquilo, porque Deus assim o quer. A gente pode, diante dessa dor, diante desse sofrimento, dizer: não, eu não quero passar por isso. Eu quero uma vida mais confortável, eu não quero essa privação, eu não quero essa dor. Bater o pé e, de forma pecaminosa, muitas vezes, tentar se livrar disso. Ou a gente pode fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Guarde essa espada. Esse cálice foi Deus que me deu. E eu vou viver com isso. Eu vou encarar essa dor. Eu vou encarar essa dor pela graça, irmãos. Eu não poderia falar sobre uma dor, sobre um sofrimento que muitas vezes pode nos acompanhar por muito tempo, sem lembrar que a única pessoa que pode nos ajudar a levar essa dor é o próprio Senhor, que muitas vezes coloca aquilo ali para nos ensinar. Ele também prometeu que Ele não vai colocar nada diante de nós, nenhum sofrimento, nenhuma provação que nós não possamos suportar. Mas Ele está conosco. Ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está conosco. Quando eu falo para abraçar uma dor, abraçar o sofrimento que Deus tem colocado, é com Deus. Não tente fazer sozinho não, que você não vai conseguir não. Ou você vai desfalecer ou você vai pecar para se livrar disso. Com Cristo, pela graça, a gente pode lutar nessa vida aqui e passar pela dor e pelo sofrimento. Levar o cálice, levar o espinho, sofrer, mas lembrando, se é uma dor que foi Deus que colocou, se foi uma dor, um sofrimento que Deus impôs, é para a glória dele. É para que ele seja glorificado. É para que você seja mais parecido com Cristo. Então, vale a pena passar por isso com Cristo. O mundo vai dizer para você, e algumas ditas igrejas até vão dizer: pare de sofrer a qualquer custo. Não. A qualquer custo, não. Se para parar de sofrer, o custo é a sua comunhão com Deus, é comprometer a palavra de Deus, é comprometer a sua fé. Se para que você pare de sofrer, você precisa dessas opções que colocam Deus de lado, é melhor não parar de sofrer. É melhor sofrer com Cristo. É melhor passar por aflições com Cristo do que ter uma vida mais confortável, mas sem o Senhor. Então, se for um sofrimento para a glória de Deus, será difícil? Vai ser difícil para todos nós devemos possivelmente estar pensando agora sobre uma dor, uma dificuldade, que a gente sabe que muitas vezes é inevitável.
mas podemos pedir a graça de Deus para abraçar essa dor como uma dor que Deus impôs para a sua glória, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Não deixe passar a oportunidade de um sofrimento que vem da parte de Deus para nos ensinar. Não use o caminho mais fácil, o caminho mais... a glória sem a cruz. A gente viu o Senhor Jesus Cristo passar por isso também na sua tentação. Satanás oferecendo para ele sempre um livramento de uma privação, a qualquer custo. A custo de quê? De adorar o próprio Satanás. Mas o parar de sofrer estava ali no próximo passo. Era só ele fazer alguma coisa, era só ele transformar as pedras em pães, era só ele se jogar do precipício, era só ele não obedecer. Mas para você parar, se para você parar de sofrer significa que você vai desobedecer a Deus, prefiro o sofrimento com Cristo. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nos ajuda, Senhor, a conviver com a realidade da dor e do sofrimento. O Senhor já deixou claro, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que nós passaríamos por aflições, mas também venceu este mundo. Ó Deus, nos ajuda a abraçar a dor e o sofrimento que vem de Ti, para nos transformar, para nos ajudar, para a glória do Senhor. Nos dá a Tua graça, ó Deus. Sofrer neste mundo é terrível, é difícil. O Senhor conhece muito bem essa dor, mas ao mesmo tempo sabemos que vale muito mais a pena continuar te obedecendo. Que esse seja o anseio do nosso coração, ó Deus, na hora da dor. Se for uma dor que vem de Ti, imposta pelo Senhor, com o Teu propósito, que é sempre a Tua glória, que é sempre o melhor, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. O que vier de Ti, ó Deus, que venhamos a aceitar e glorificar a Ti no meio de tudo isso. Apesar das lutas e dificuldades que tudo isso significar. Oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém.